Fala para a pessoa que está do seu lado, se você a conhece e fica confortável, diz assim para ela: você será escutado. Você sabe que uma das maiores necessidades do ser humano é ser escutado? Um dos anseios mais profundos do coração do ser humano e do homem é ser escutado. Se a pessoa, mesmo que ela não tenha uma mensagem, ela quer pelo menos falar dos problemas dela, mas todo mundo de alguma forma quer ser escutado. Porque é uma necessidade do ser humano. Nem todo mundo fala, então muita gente guarda o que precisaria ser falado. Isso gera problemas emocionais, acúmulos emocionais. Tem gente que fala, mas ninguém escuta. Por quê? Não conquistou ainda a autoridade ou a audiência para falar e ser escutado. Nós temos vários tipos de problemas e necessidades. Necessidade de falar todo mundo tem, por isso que quem prospera um pouco financeiramente e não está tão bem na alma, paga um terapeuta para ficar escutando. Tem gente que tem amigos suficientes para ficar falando o tempo todo, 3, 4 horas contando um problema. Mas cada um tem suas necessidades, tanto de falar quanto de ser escutado. Por muitos anos, o nosso meio foi massacrado com uma teologia que a gente conhece como teologia da prosperidade. Mas não é porque pregaram algo que é mentira há muito tempo, que parecia com a verdade, mas não era, que a gente vai cancelar a verdade. A prosperidade é algo de Deus. É que a forma como nos últimos anos algumas pessoas vieram ensinando, do tipo, barganha com Deus. Se você der 1.000, Deus vai te dar 100. Se você não der, Deus vai te condenar. O nome disso, no conceito atual teológico, é teologia da prosperidade. Ou seja, eu dou alguma coisa para Deus dar de volta, ou eu dou porque eu estou com muito de Deus tirar algo de mim. Não é assim biblicamente. Não é assim que funciona. Mas, por causa dessa ferida que ficou no nosso coração contra a prosperidade, riqueza, dinheiro, ou qualquer assunto ligado a isso, a gente também parou de ensinar algo que é bíblico. E pelo menos nas minhas pregações aqui na Conferência de Destino, todas baseadas no novo livro Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma, eu vou te ensinar de forma bíblica o que é riqueza, por que tê-la, como usá-la e como não perder o mais importante, que é a tua alma. Porque dinheiro não tem alma, pessoas sim. Dinheiro não tem sentimentos, pessoas sim. E para a gente viver um ano extraordinário, a gente vem aqui falando, eu venho receber o extraordinário. Você vai precisar do Espírito Santo? Claro. Você vai precisar de ação divina? Claro. Você vai precisar do poder de Deus? Claro. Mas não dá para viver uma vida extraordinária devendo todo mundo. Não conseguindo colocar seu filho numa boa escola, não sabendo o que vai comer amanhã, encontrando dificuldade para tudo. Ou seja, dificuldades que não precisariam existir se você tivesse prosperado financeiramente. A primeira pergunta que eu quero fazer aqui: quem tem percebido espiritualmente que está chegando um tempo de você prosperar financeiramente? Levanta a mão. Então prepara seu coração, porque eu tenho uma palavra para você. Repete novamente para uma pessoa do seu lado: você será escutado. Abre comigo a Bíblia em Eclesiastes capítulo 9, versículo 13. Eu vou ler na versão Almeida Revista e Atualizada, Eclesiastes 9, 13. Diz assim: também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim muito grande. Houve uma pequena cidade que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que
a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Presta atenção, porque isso não é uma opinião minha. Isso são palavras de Salomão. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Por exemplo, se a voz do pobre fosse escutada, a gente teria menos injustiças sociais, porque o pobre está pedindo e alguém ia dar. Sim ou não? Mas a verdade é que as pessoas não escutam qualquer um. Você tem que ter algumas características, alguns resultados, alguma relevância para as pessoas pararem e te escutarem. E quando eu digo escutar, não é só ouvir a tua voz, é entrar no coração e levar a sério o que você falou. Então, se eu fizer uma pergunta simples, qual é o interesse de Deus em te dar acesso a riquezas? Se o mundo é passageiro, se a gente só fica nessa terra 70, 80 anos, e a eternidade é o que importa, sim ou não? Sim, o que importa é a eternidade. O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança está nessa terra, nós somos mais miseráveis dos homens. Nossa esperança está toda na eternidade. Então por que, se Deus é eterno, Ele está no céu, e o céu é o nosso destino, Ele tem interesse que a gente tenha acesso a alguma riqueza aqui na terra, independentemente do nível, da quantidade de riqueza? Porque tem muita gente que, se estiver ganhando 10 mil por mês, está maravilhoso e se considera até um homem rico, uma mulher rica. E tem gente que, se ganhar 1 milhão por mês, está endividado por causa do tamanho dos projetos que tem. Então não estou falando de níveis de riqueza, mas qualquer acesso à riqueza. No primeiro capítulo do livro Ganha o Mundo, eu falo sobre os níveis que tem de riqueza. E eu te ensino como você se identificar nesses níveis. E saber se você está satisfeito, ou seja, é para isso que Deus me chamou, ou se tem algo mais para você conquistar na sua vida, que aí vai depender de 3 coisas que eu te explico no livro. Mas independentemente do nível de riqueza que você foi chamado, ou tem capacidade e mentalidade para alcançar, de uma coisa eu sei, as pessoas só escutam quem tem resultado. Então por que Deus tem interesse em te dar acesso a riquezas? Repete comigo. Para que eu tenha uma voz. Provérbios 4:7 diz assim: a sabedoria, Salomão, mesmo Salomão de Eclesiastes falando em Provérbios, a sabedoria é a coisa principal. Está lá em Provérbios capítulo 4, versículo 7. De tudo que você pode comprar, Salomão, compra a sabedoria. Davi ensinou para ele. Sabedoria é a coisa principal. Aí em Eclesiastes 9, diz que tinha um homem que tinha sabedoria. Ou seja, ele levou as palavras do rei a sério, buscou sabedoria. É fácil receber sabedoria? Não. Exige tempo, é um dom divino, exige muita experiência, leitura, exige convivência com os sábios. A Bíblia diz em Provérbios, conviva com o sábio e sábio você vai se tornar. Mas se tornar uma pessoa sábia leva tempo, é uma prova muito grande. E a Bíblia diz que esse homem sábio, de uma pequena cidade, tinha sabedoria para resolver o problema, e resolveu, sim ou não? Ou seja, quem tem sabedoria vai resolver problemas. Está aqui na Bíblia, assim, ó. Porém, o homem sábio, versículo 15, livrou a cidade pela sua sabedoria. Ou seja, a sabedoria deu certo ou não? Sim ou não? Sim! Qual foi o problema então? O problema é que ninguém se lembrou dele e nem escutou mais aquele homem por causa da sua pobreza. Então, eu preciso te ensinar algo. Você pega a história da humanidade e para prestar atenção nas pessoas que foram escutadas, ou seja, que fizeram diferença em suas gerações. Uma das 3 coisas ela tinha. Eu te ensino isso no livro. Ou dinheiro, ou poder, algum tipo de poder, ou influência. Martin Luther King Jr., que revolucionou a causa social, principalmente de igualdade racial nos Estados Unidos, na década de 60, talvez não fosse multimilionário, mas ele tinha poder para falar com o presidente dos Estados Unidos e influência para botar 300 mil pessoas para escutar que ele tinha um sonho. No famoso discurso A Have a Dream, tinha 300 mil americanos, brancos e negros, reunidos na praça em Washington DC, escutando ele. Ou seja, um dos 3 você vai ter que ter para que as pessoas te escutem. Ou dinheiro, repete comigo, dinheiro, ou poder, ou influência.
E esse poder aqui não necessariamente é ter uma caneta que faz você assinar um documento e todo mundo tem que fazer o que você assinou. Mas pode ser um poder tipo do apóstolo Paulo, de curar enfermos, de profetizar e acontecer. Pode ser um poder sobrenatural, as pessoas também escutam. Mas talvez você não tenha um chamado divino para ser um milagreiro, levantar morto ou passar tua sombra, passar e curar pessoas, ou como tantas outras coisas desse nível de poder aconteceram com os apóstolos. Então, provavelmente você só vai ser escutado se tiver algum resultado. Para quem está anotando, eu só serei escutado se eu tiver resultado. Só serei escutado se eu tiver resultado. Você pode até ficar meio estranhando essa mensagem, mas na vida real é assim. Para uma pessoa subir numa conferência dessa e pregar para 15 mil pessoas, ela tem que ter algum resultado. Uma pessoa ser conselheiro de empresa, eu quero ser treinador de empresas. Tem que ter resultado. Você faturou quanto? Você fez faculdade onde? Qual é o resultado que você tem? A realidade, você pode sonhar com o mundo ideal. O mundo ideal é que todo mundo é igual. O mundo ideal é que todo mundo tem os mesmos direitos. Esse é o mundo ideal. O mundo real só fala e é escutado quem tem resultado. Está na Bíblia, não é coisa da minha cabeça. Eclesiastes 9, de 13 a 16. Porque o acesso a algum tipo de riqueza, seja através da influência, do poder ou do dinheiro, te dá uma voz. Qual o problema de Deus te dar uma voz? Porque agora você precisa ter uma mensagem. Se você não carrega uma mensagem agora, dificilmente Deus te dará uma voz. Vou repetir. Se você não carrega uma mensagem agora, Tiago, eu sou um assalariado. Tiago, eu não tenho influência nenhuma na internet. Tiago, eu falo, ninguém me escuta ainda porque eu não tenho nenhum resultado. Que bom. Agora é a hora de você ir criando uma mensagem dentro de você. Suas vergonhas do passado, suas dores do passado, podem ser o testemunho que você vai contar. Eu já levantei muita gente porque eu contei o testemunho da minha quebra. Ontem alguém me parou no elevador no hotel e falou assim, Tiago, eu estou aqui na conferência de destino, eu não lembro o nome do estado dele, porque eu escutei o testemunho da tua quebra, eu passei pela mesma coisa, Deus também me levantou e hoje eu vim para a conferência de destino. Ou seja, o que era uma vergonha para mim, hoje vira um testemunho que conecta pessoas, quem está entendendo? Então, enquanto eu estava quebrado, Deus estava criando em mim uma mensagem. Enquanto eu não estava bem, Deus estava trabalhando dentro de mim uma mensagem. Quando o meu casamento não andava bem, quando minha vida financeira não andava bem, quando minha vida espiritual estava abalada, Deus estava criando dentro de mim uma mensagem. Porque se um dia eu tivesse uma voz, eu teria que ter algo para entregar. Deus não dá voz para quem não tem mensagem. Deus não dá voz para quem não tem mensagem. Por exemplo, se você quiser correr só atrás de riqueza, sem uma mensagem primeiro. Provérbios 17, 16 diz assim, de que serve o dinheiro na mão do tolo, visto que ele não vai comprar sabedoria? Provérbios 17, 16. Do que serve o dinheiro na mão do insensato, do tolo, visto que ele não vai usar isso para comprar sabedoria, ou seja, não serve de nada. Ele vai gastar nos prazeres da carne, ele vai gastar nos prazeres da vida e não vai comprar o que realmente importa. Mas se primeiro você tiver uma sabedoria, se primeiro você criar uma mensagem, quando Deus te prosperar, você vai ter potencial para entregar. As pessoas fantasiam muito na cabeça e acha que tudo cai do céu. Para fazer uma conferência desse tamanho aqui, gasta-se milhões e milhões e milhões de reais. Não fantasia na sua cabeça que cai do céu, que é de graça. É um ano de organização. São 8 meses de jejum e oração. É muito trabalho, é muita logística. Custos exorbitantes. Você acha que esse LED aqui caiu do céu, que esse som aqui cai do céu? Não. Então, onde não tem riqueza, não tem motivo para ajuntamento e entrega de mensagem.
Porque onde tem pobreza, a gente só faz uma coisa: estender a mão. Onde tem pobreza, quem que já participou de algum projeto social e ajudou muita gente pobre? Eu faço isso sempre. Só 3 pessoas? Quem já ajudou os pobres? Ok. Deixa eu te dar uma notícia. Quando você vai lá ajudar os mais pobres, você vai fazer o quê? Falar da palestra de inteligência emocional para eles? Vai ensinar cálculos financeiros para eles? O que você vai fazer com o pobre? Explica para mim. O que a Bíblia diz: socorrê-los. Salmo 41, abre comigo. Vou ler uma recompensa só que vem na minha cabeça agora aqui. Só uma recompensa para você que vai prosperar e, além de entregar uma mensagem, vai ajudar os pobres. Só uma. Você cai para trás. Salmo 41, vamos ler do 1 ao 3, diz assim: bem-aventurado o que acode ao necessitado, em outras versões, ao pobre. O Senhor o livra no dia mau. O Senhor o protege e preserva-lhe a vida, e o faz feliz na terra. Ele não entrega a vontade dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade e da doença lhe afofas a cama. Em outras versões, te levanta da cama. Olha quantas promessas tem para quem se interessa e ajuda os pobres. Só tem um problema, porque para você ajudar o pobre, você tem que ter recurso. 2 pobres se ajudando é difícil. É dividir comida para 2. Eu te dou vários motivos bíblicos nessa manhã para Deus te dar acesso à riqueza. Número 1, porque Ele vai te dar uma voz. Mas para Deus te dar uma voz, você tem que carregar uma mensagem. Segundo, Ele vai te prosperar, Ele quer te prosperar, e durante as mensagens da Conferência de China eu vou te preparar para isso, biblicamente, não do que eu acho. Porque tem gente que vai precisar de você. Tem gente que vai precisar da sua generosidade para sobreviver, porque a Bíblia diz que os pobres, Jesus falou, os pobres sempre tereis convosco, ou seja, a pobreza nunca vai acabar. A única coisa que a gente pode fazer é socorrer quem não tem como fazer sozinho. Nós já ajudamos e ajuda até hoje, a Casa de Destino tem muitos projetos sociais fortes, e a gente ajuda famílias que não têm a mínima condição. Você fala assim, não, mas o pai não tem como trabalhar. Não tem problema, ele tem um déficit mental. A mãe tem um outro problema sério, físico. Não tem como eles se virarem sozinhos. Se alguém não socorrer, eles nunca vão sobreviver. 7 filhos. Então, quando Deus nos prospera, a primeira coisa que Ele quer nos dar é uma voz. A segunda coisa é que a gente tem uma lista de prioridades de ajuda. Anota aí, porque tudo que eu vou falar está na Bíblia. As primeiras pessoas que você vai ajudar, quando Deus te prosperar, quem acredita que Deus vai te prosperar? Não vai cair do céu, tá? A Bíblia diz que Ele te dá o poder de adquirir riquezas. Não diz que Ele te dá riqueza. Ele te dá o poder. Se você não usar o poder, não faz. A ordem financeira bíblica de ajuda está lá, primeiro em 1 de Timóteo 5,8, que diz que aquele que não cuida da sua própria família negou a fé e é pior do que o infiel. Tiago, comecei a prosperar. Quem é a primeira pessoa que eu tenho que ajudar? Tua família. Esposa, esposo e filhos. Meus filhos estão bem? Estão estudando bem? Estão comendo bem? Eu estou lendo a Bíblia para você, não estou falando o que eu acho não, tá? É o que está escrito. Minha família está bem? Porque se eu não ajudo primeiro a minha família, estou lendo para você a Bíblia, 1 Timóteo 5,8. Eu sou pior do que o infiel e neguei a fé. Então, primeiro a minha família. Olha como é que Deus é perfeito. Não está mandando você tirar de você e dar para alguém, não. Primeiro cuidou da sua família. Cuidou da sua família, Tiago? Cuidei. Sua família está bem? Tá. Estão dormindo bem? Então. Estão com um carro confortável? Tá tudo certo? Tá. Vamos para a segunda ordem, então. Gálatas 6,10. Façam bem a todos. Gálatas 6,10. Façam bem a todos. Apóstolo Paulo, tanto em Timóteo quanto em Gálatas, falando. Mas principalmente aos domésticos da fé. Está na Bíblia. Depois que eu ajudei minha família, eu vou começar a ficar atento nas pessoas que têm a mesma fé do que eu
e eu, por causa de um conselho, de uma indicação numa empresa, de um ato generoso, alguma coisa, eu posso fazê-los prosperar. Então, ao invés de sair distribuindo minha generosidade por aí, seja financeira ou uma influência para indicar em alguma coisa, para provocar um negócio que 2 pessoas vão se dar muito bem por causa disso, eu vou primeiro, depois da minha família, mirar nos domésticos as pessoas que compartilham da mesma fé que eu. E terceiro, na ordem bíblica, é o pobre, o órfão e a viúva. Então, se você seguir o que está escrito, não o que eu estou falando, mas o que está escrito, você está dando motivos para Deus colocar a mão sobre você e te abençoar. Quem vai fazer o dinheiro, Deus ou você? Ai, meu Deus. Quem vai fazer o dinheiro, Deus ou você? Não, você. Você. Deus não faz dinheiro para ninguém. Não está na Bíblia isso. Você vai fazer. Você vai ter que trabalhar, empreender, abrir um negócio, aprender a negociar, aprender o que é uma margem, o que é... Você vai ter que aprender. Mas só que se a mão de Deus não está sobre você, o que você mais precisa para fazer dinheiro, você não vai ter. Saúde, sabedoria, conexões, destino. Você já parou para pensar? Eu falo muito sobre destino nesse livro novo. O poder do destino na tua vida financeira. Como o destino, por exemplo, geograficamente, já te privilegiou. Se você tivesse nascido no interior do Camboja, você teria acesso às informações que tem hoje? Você estaria na conferência Destino? Você teria acesso a um livro que fala sobre riquezas bíblicas? Não, não teria. Então, a geografia já te privilegiou. Alguns nasceram com outros privilégios. Acesso a pessoas que já ensinaram como fazer e tal. Mas, você, usando o destino a seu favor, você vai muito mais longe do que você imagina. Agora, quando Deus coloca a mão sobre José do Egito, a Bíblia diz que José do Egito, em tudo que fazia, se dava bem porque Deus era com ele. Mas Deus não fazia por ele. Quando o faraó falou, olha, me resolve esse problema aqui, José tinha sabedoria para resolver, sim ou não? Sim. Igual o pobre dessa cidade de Eclesiastes 9. Ele foi lá e resolveu o problema. Olha, o problema é que vai ter 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Vai começar pela fartura. E aí ele, como tinha sabedoria, ele dá a solução. Qual é a solução? Você vai juntar. Enquanto está todo mundo gastando, que é os 7 anos de fartura, enquanto está todo mundo no shopping, porque é os 7 anos de fartura, você vai construir celeiros. A matemática bíblica é diferente. Se o tempo está bom, todo mundo quer curtir, todo mundo quer viajar. Na matemática bíblica, se o tempo está bom, é hora de armazenar. Porque nada que é bom dura para sempre. E José falou, olha, acha um homem, faraó, que possa administrar essas ideias que eu estou te dando. Faraó, quem melhor do que você? E aí quando ele dá esse posicionamento para José, José começa a fazer dinheiro. Porque começa a entrar um tempo de fome e todo mundo precisava comprar o quê? Comida, e só ele tinha para vender. Vai chegar um tempo que Deus vai te dar uma ideia, um projeto, que só você vai ter para vender. Em vez de você correr atrás das pessoas, elas vão fazer fila na tua porta. Então presta atenção, o dinheiro não caiu do céu. José teve a ideia, passou 7 anos armazenando e usou a sabedoria para depois vender. E como ele prosperou, ele começou a ser escutado e virou uma voz. Tem muita gente querendo clamar por justiça. Quer clamar por justiça? Tenha uma voz. Tem muita gente querendo clamar por igualdade. Quer clamar por igualdade? Não adianta ficar atacando as pessoas na internet, não. Tenha uma voz. Quer clamar por crescimento financeiro para todo mundo? Ótimo, tenha uma voz. Ou seja, as pessoas, ao invés de ficarem só reclamando, murmurando da vida, dando chute na parede de raiva, precisam conquistar uma voz. E você não vai conquistar uma voz se as pessoas não quiserem te escutar. E pessoas só escutam quem tem resultados.
Eu estou te ensinando só a realidade e o que está escrito. E por que eu estou abrindo a conferência com essa mensagem? Porque eu realmente acredito que está chegando a época do extraordinário na tua vida, na tua família e nos teus negócios. Eu declaro, está chegando o extraordinário para você. Mas calma. Aqui na conferência, Deus vai colocar a mão sobre a tua vida. A pergunta é se você vai fazer a tua parte. Porque tem 3 coisas que dependem só de você. Anote aí, está no livro, vou te dar um spoiler. A primeira coisa é uma parceria entre você e Deus. Destino, anote isso, destino. O destino é dividido em 3 partes. Quando você comprar o seu livro, estude bem essa parte do livro. Nós temos 3 tipos de destino. O destino rígido. O que é o destino rígido, Bruno? Você escolheu a cor da sua pele? Você escolheu onde nasceu? Você escolheu quem foi os seus pais, quem foram os seus pais? Como eles te trataram? Não. Os traumas da infância, alguém escolheu? Eu quero passar um trauma na infância com 3 anos. Alguém escolheu? Não. Então existem coisas que são destinadas e são rígidas. Não importa o que você queira ou não queira, não vai mudar. A Bíblia diz, pode o etíope mudar a cor da sua pele? Não dá. Eu não tenho como mudar onde eu nasci, quem foram os meus pais. Meu visual, eu posso até dar uma rejuvenescida, mas não posso mudar quem eu sou. Então, com destino rígido, o que você tem que fazer? Não dá para mudar? Não. Então eu vou aprender a lidar com ele. Destino rígido não dá para mudar, então eu vou aprender a lidar com ele. Eu vou usar tudo isso que me aconteceu, que eu não escolhi, a meu favor. Mas tem um segundo tipo de destino, que eu chamo de destino flexível. É uma pequena parte da nossa vida que Deus nos concede escolher. Por exemplo, quem é que escolheu com a pessoa que ia casar? Você que escolheu. Ninguém escolheu por você. Eu estou com medo porque pouca gente levantou a mão. Foi o quê? Um casamento arranjado? Seus pais que combinaram? Quem é que escolheu por livre e espontânea vontade a pessoa que ia casar? Ah, que bom. Quem é que escolheu o trabalho que faz hoje, o negócio que tem hoje? Você escolheu. Quem é que escolheu onde mora? Ou quem gostaria de escolher? Tiago, hoje eu não posso escolher porque ainda não tenho condições, porque dinheiro te dá poder de escolha. Dinheiro te dá poder de... Grave isso. Dinheiro, riqueza te dá poder de escolha. Tiago, hoje eu não posso escolher porque eu estou morando onde dá. Mas se eu tivesse poder de escolha, eu mudaria de lugar. Levanta a mão. Olha quanta gente. Então nós temos o destino rígido que eu não posso mudar. Nós temos o destino flexível que depende das minhas escolhas. Então use bem o destino flexível. E nós temos o plano divino. Está lá em Salmos 139. Que quando você estava no ventre da tua mãe, Ele tinha escrito todos os dias da sua vida. Agora, tudo que Deus escreveu para você vai acontecer? Sim ou não? Vou te dar um exemplo então para você entender. Eu tenho 4 filhos. Você acha que eu faço algum plano ruim para eles? A Júlia eu gosto, mas o Jé tomara que passe por uma dificuldade na adolescência. Você acha que isso existe? Sim ou não? Todos os planos que eu faço para meus 4 filhos são planos de bem, de paz. Não tem nenhum plano mais ou menos. É só pensando que eles vão ser os melhores, que Deus vai usá-los. É um pensamento muito bom. Agora, esses planos que eu faço para os meus filhos vão se cumprir exatamente como eu quero? Sim ou não? Não. Por causa do destino flexível. Do poder de escolha. Então, por mais que eu tenha planos de bem e não de mal, de paz e não de guerra, meus planos são maravilhosos para os meus filhos, se eles não usarem o destino flexível bem, eles vão atrapalhar o terceiro destino, que é o plano divino. Quem pegou isso aqui? Então, quando Deus quer te dar uma voz, quem acredita que Deus vai te dar uma voz nessa conferência? Eu acredito e profetizo, Deus vai te dar uma voz nessa conferência. Então vamos lá.
Se Deus quer te dar uma voz, na situação que você está hoje, você precisa criar primeiro o que em você? Uma mensagem. Vamos falar alto. Uma mensagem. Primeira coisa. Se Deus vai me dar uma voz, eu preciso criar em mim uma mensagem. Pode ser o teu testemunho, tua superação, um tema específico que Deus vai te dar experiência para pregar, para falar, para ensinar. Aliás, eu posso ver claramente que Deus nessa conferência vai levantar muitos ministérios. Muita gente que não prega vai começar a pregar. Muita gente que não fala vai começar a falar. Muita gente não vai ter ministério de púlpito, mas vai ser um grande palestrante no Brasil, vai escrever livros e vai impactar a vida de muita gente através do seu trabalho. Prepara teu coração, porque nessa conferência Deus vai te dar uma voz. Então o primeiro passo para ter uma voz é carregar uma mensagem. O segundo passo é você alinhar destino, as 3 formas de destino, para que isso te leve para um nível de riqueza, seja qual for o nível de riqueza, porque quem tem uma riqueza de 10 mil reais, consegue falar com quem ganha um salário, sim ou não? Sim ou não? Sabe quantas pessoas ganham salário no Brasil? A maioria. No primeiro capítulo do livro eu te mostro o percentual das divisões financeiras no mundo, não só no Brasil. Então você nunca pode julgar uma pessoa pela quantidade de dinheiro que ela faz, mas pelo nível de influência que ela tem em quem ainda não faz. Entendeu? Porque se for disputa de quem ganha mais, nunca acaba. A pergunta é, com o que Deus te confiou, você já criou uma autoridade para ter voz sobre quem Deus ainda não confiou? As pessoas que ainda não chegaram onde você está, seja qual for o nível dessa pirâmide de níveis financeiros, elas já te escutam? Ou Deus te deu um mínimo de autoridade que você não está usando? Porque tudo que Deus te dá e você não usa, Ele tira. Se Deus tivesse me dado o dom de falar em público, o dom de reunir pessoas, tudo isso que é dom dele, não é capacidade minha. Se eu não tivesse usado isso para entregar uma mensagem, eu não teria mais o que eu tenho. Então eu usei meu testemunho, minha vergonha, e também minhas experiências com Deus. Eu tive muitas experiências com Deus no passado, e também minhas superações, e também meus aprendizados bíblicos. Eu somei tudo isso e criei uma mensagem dentro de mim. E quando Deus começa a me prosperar, quem aqui me seguia em 2012? Ninguém. Só os meus amigos, verdade. Meus amigos são meus amigos de muitos anos. 2012. Por que em 2012 eu não tinha uma voz? Já tinha amigo que me seguia. Por que você acha? Vamos na prática. Por que você acha que em 2012 eu não tinha uma voz? Primeiro porque eu não tinha uma mensagem ainda. Número 1. Eu lembro de uma pessoa, eu queria muito pregar num lugar, eu não era pregador ainda, foi mais ou menos em 2011. E uma pessoa me impediu apareceu uma oportunidade, uma pessoa me impediu, não, você não vai pregar hoje não. Eu falei, eu achei que fosse minha oportunidade. Eu fiquei muito tempo chateado com essa pessoa, achando que ela tinha me bloqueado. Hoje eu vejo que Deus não quis. Imagina se tivesse uma mensagem minha na internet, que não dá para pagar mais, o pessoal replica, de o que eu pensava em 2011. Graças a Deus, Deus me livrou. Mas como é que Deus sabe o tempo de fazer as coisas? E você achando que tem alguém te bloqueando. Ninguém bloqueia a mensagem que Deus te entregou. Ninguém! Ninguém bloqueia. Então quando você percebe que agora você tem uma mensagem, você está habilitado para Deus começar a te dar uma voz. Ele vai te dar essa voz através de riqueza, seja influência, seja poder espiritual ou natural. Porque tem gente que às vezes não tem grande poder espiritual, mas tem uma caneta que manda muito. Ou recursos financeiros. E eu vou te explicar durante a conferência hoje como você vai usá-los. O que você vai fazer para que o nome de Deus seja glorificado. Mas o que eu quero que você aprenda nessa primeira mensagem é o seguinte. Você terá uma voz.
Você está preparado para isso? Depois que Deus te dá uma voz, não dá para fugir, não dá para fingir que não tem mais. Você sabe quantas vezes no ano eu chego para minha esposa e falo assim: amor, por que a gente inventou um negócio de conferência, hein? O que a gente inventou? Quando chegam as dificuldades, quando chegam os boletos, quando chegam as noites mal dormidas, os ataques espirituais, eu falo assim: para que eu inventei isso, Jesus? Pô, mas depois que Deus te dá uma voz, não dá para fingir que não tem mais. Por isso que a Bíblia diz: cada um carregue a tua cruz e me siga. Depois que eu te entrego, não dá para fingir que não tem mais. Então cuidado com os empolgados que falam: eu quero ter uma voz, eu quero carregar uma mensagem. Quer mesmo? Porque tem um preço a se pagar. Às vezes tudo que eu queria é estar em casa com meus filhos, mas eu tenho que estar viajando e entregando uma mensagem. Às vezes o que eu queria é estar viajando, descansando, mas eu tenho que estar sentado no computador escrevendo um livro, porque eu tenho uma mensagem. A pergunta é: se Deus te der uma mensagem e amplificar a tua voz, você vai cumprir esse chamado? Você vai levar a sério o que Ele está te entregando? Ou você só quer a parte boa, e na hora da dificuldade você vai se acovardar, vai se esconder, vai se trancar no quarto, vai chorar, vai transferir a responsabilidade? A pergunta que Deus está te fazendo nessa manhã é: eu posso te dar uma voz? Eu posso te confiar uma mensagem? Eu posso colocar o destino ao teu favor? O meu nome será glorificado com isso? A tua família será abençoada com isso, ou isso vai destruir a tua família? Os domésticos da fé serão ajudados com essa tua influência, ou você vai tentar provar que está melhor do que eles? Os pobres, órfãos e viúvas serão socorridos pela tua mão, ou teus olhos vão se fechar para a realidade? Porque diz o Senhor: eu quero dar uma voz para essa geração, eu quero dar uma mensagem para essa geração. E esses 2 dias vão ser de treinamento, porque Deus vai fazer quando você sair daqui. Você vai sair daqui como uma flecha para o alvo. Você vai sair daqui certeiro, certeira. Então a ordem é simples. Provérbios 4:7, nós citamos: sabedoria é a coisa principal. Começa a buscar sabedoria. Peça a Deus sabedoria nessa conferência. Tiago capítulo 1, versículo 5 nos dá base para isso. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos liberalmente. Peça a Deus: Deus me dá sabedoria nessa conferência. A segunda coisa que você vai pedir durante os momentos de adoração, os momentos de oração, fala: Deus, me mostra onde é que está a mensagem dentro de mim. Qual é a minha mensagem? Eu, Tiago Brunet, não tenho 2 mensagens, eu só tenho uma. Quando eu estou palestrando nas maiores empresas do Brasil, os eventos corporativos, eu faço a mesma coisa que eu estou fazendo hoje aqui, pregando para você. Eu só uso palavras diferentes, só não abro a Bíblia, só não uso certas expressões que vão assustar um público que é corporativo. Mas o que eu falo, a mesma coisa, só tem uma mensagem. E a cada vez que eu entrego a mensagem, Deus me dá mais acesso a riquezas, porque tem gente, e é muita gente, que só te escuta se te ver prosperar. Sim ou não? Se alguém aqui já parou um mendigo na rua e pediu um conselho, eu acho que você está precisando de ajuda. Mas se você encontrar uma pessoa que é muito bem sucedida no que faz, você tem a oportunidade de almoçar com ela, você fala: por favor, me ensina aí 2 passos para tal coisa. Sim ou não? Então, apesar de você nunca ter visto aquela pessoa, não saber nem a procedência dela, nem o caráter que ela tem, por causa dos resultados, você quer um conselho. Isso não dá para prometer para todos que você terá acesso a grandes riquezas, não dá para profetizar para todos isso. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você é uma das pessoas que tem grandes chances de acessar níveis de riqueza que você nunca imaginou na sua vida. Por quê, Tiago? Por causa da tua geografia, porque você está nessa conferência e milhares de pessoas queriam estar, não conseguiram. Um monte de gente escreveu hoje de manhã: gente, perdi meu voo, meu Deus, meu carro quebrou no caminho, não vou conseguir chegar. Você chegou.
você está recebendo essa palavra, você está recebendo essa revelação, você vai ler o livro Ganha o Mundo Sem Perder Sua Alma. Então você tem grandes chances, porque Deus preparou todo um ambiente para te preparar para um novo nível de riqueza. E esse novo nível de riqueza não é para fazer você falar que tem, é para você cumprir o chamado que Ele te deu e entregar a mensagem que Ele colocou em você. Quem crê nisso, aplauda ao Senhor. Está chegando um tempo. Está chegando a hora de você ser escutado. Fala para quem está do seu lado. Está chegando a hora de você ser escutado. Tiago, eu encerro aqui. Só a pergunta para os muitos espirituais. Uma pergunta para os muitos espirituais. Tiago, então quer dizer que eu só vou ser escutado se eu for rico, se eu tiver acesso à riqueza? Não. Tem outra forma. É você ter um poder espiritual tão grande que você não precisa de R$1 no bolso, mas onde você passa, milagres acontecem. Onde você vai, o Espírito Santo desce. O que você profetiza se cumpre. Você bota a mão no enfermo, ele levanta. Você bota a mão no morto, ele ressuscita. Aí, querido, não precisa de mais nada. Aí eu te garanto, não precisa de mais nada. Apesar que mesmo Paulo, que fazia isso, e Jesus, nosso mestre, que também fazia, eram sustentados por pessoas que trabalhavam nos seus negócios para bancar o seu ministério. Então o dinheiro, mesmo para quem tinha muito poder espiritual, nunca parou de entrar. A Bíblia diz que as mulheres de alta posição sustentavam Jesus com seus bens. A Bíblia diz que Lídia vendia púrpura na Grécia Antiga para ajudar o ministério de Paulo. Ou seja, até para quem estava se dedicando somente ao poder espiritual, alguém estava negociando para bancar as contas. Então não seja um alienado, uma expressão que eu explico muito nesse livro, um alienado, uma pessoa que acha que as coisas acontecem por acaso, que não quer saber a origem das coisas, que não entende o porquê das coisas, mas seja um destinado, alguém que sabe o que quer e que vai carregar uma mensagem para entregar para essa geração. Prepare-se, porque está só começando o extraordinário na tua vida. Prepare-se para o que Deus vai fazer a partir de agora. Seja bem-vindo à Conferência Destino. Deus te abençoe.